Olá, o meu nome é Inês Nunes Pimentel e este é o meu podcast, ou melhor, o nosso. Este é um lugar para conectarmos profundamente connosco e falarmos abertamente de alma para alma. Aqui partilho as minhas histórias, lições e dou-te as ferramentas e inspiração que precisas para apareceres ao mundo como a tua melhor versão e manifestares a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Para hoje trago-vos mais um episódio muito especial. No final do ano passei uma manhã super inspiradora com a minha querida astróloga e leitora de aura Sónia Brito, onde gravámos 2 episódios. No primeiro falámos de astrologia, energias para 2020 e este foi partilhado ainda em 2019. Se ainda não ouviram, só têm que procurar pelo episódio número 8. E neste segundo episódio juntas fomos bem mais a fundo no tema da espiritualidade e abordamos o tema das vidas passadas e evolução da alma. E ninguém melhor do que a Sónia, que tem um conhecimento incrível para juntas explorarmos este tema tão profundo. Quando terminámos de gravar, sentia-se uma energia tão incrível, senti mesmo que estávamos a ser guiadas naquele momento e por isso espero que toda esta energia passe para vocês através deste episódio e que se permitam embarcar numa verdadeira jornada espiritual e retirar muitas aprendizagens e lições para a vossa vida. Sem mais demoras, vamos então dar mais uma vez as boas-vindas à querida Sónia Brito. Olá Sónia, Olá, Inês. Muito bem-vinda mais Obrigada. uma vez aqui para mais um episódio. Obrigada. Na última vez falámos então da astrologia, preparámos-nos para entrar neste novo ano de 2020 e agora vamos partilhar um pouco sobre a evolução da alma, as vidas passadas, que eu confesso que é o meu tema preferido, porque sem dúvida que a astrologia acaba por ter uma base mais científica, Certo. mais mental e toda esta outra área das vidas passadas, da evolução da alma, não é? Da leitura da aura, Sim, que tu sem fazes dúvida. também, é toda uma base mais espiritual, de conexão com Sim, o de intuição divino. pura. Intuição pura, exatamente, que é mesmo assim a minha parte preferida. E eu acredito que compreendermos esta evolução da alma, compreendermos as vidas passadas, nos ajuda muito nesta nossa vida e na nossa jornada de Sem evolução, dúvida. que é o nosso objetivo. Sem dúvida. E portanto hoje gostava de focar aqui neste tema. Nós mesmas já chegámos à conclusão que temos uma ligação de vidas passadas, não Sem é? dúvida. Conta-nos lá. Temos, sim. Conta-nos lá. Olá a todas, obrigada por estarem aí desse lado. Sim, as vidas passadas são muito, muito, muito importantes para nós também entendermos porque é que atraímos certas situações de vida, certas pessoas, porque nós estamos cá no que se chama a roda das encarnações. E nós andaremos na roda das encarnações enquanto não tomarmos consciência das nossas aprendizagens. Então, sempre que resistimos a mudanças ou não queremos lidar com certos assuntos, eles ficam bloqueados. Então, temos que cá voltar outra vez Para trabalhar para ir nisso. viver esses Exatamente. assuntos. Normalmente, até no mapa astrológico, vocês vão ver os planetas que têm um Rzinho por baixo, que estão retrógrados. Isso normalmente são lições que nós não quisemos aprender ou não conseguimos aprender noutras vidas. Então agora voltamos com a mesma lição. Portanto, aqui a Inês apareceu na minha vida há uns tempos e apareceu estando eu sempre com um trânsito de Júpiter, que é assim uma estrelinha. E eu achei muito curioso que nós nos encontrássemos sempre nesse trânsito. E então, em meditação, eu perguntei aos meus guias a origem da nossa relação. Eu acredito que nós tenhamos aqui mais vidas em conjunto, mas a informação que eu recebi é que a nossa origem vem no papel de sacerdotisas da Atlântida, Que é tão eu giro. acho assim uma coisa fabulosa, nem eu estava à espera Sim. de ouvir isso. A Atlântida faz parte daquele grupo de civilizações que não se sabe se foi mito, se não. Para mim não, claro que não.
E até me lembro de há uns anos atrás aparecerem umas pirâmides por baixo dos Açores. Esse assunto foi completamente abafado, que se pensava que era a Atlântida. A Atlântida era uma cultura baseada na energia e na intuição, que depois acabou por se destruir devido ao ego humano. Mas eram pessoas muito conectadas à natureza, à energia, ajudavam-se umas às outras a evoluir energeticamente. As sacerdotisas eram aquelas que tinham recebido mais ensinamento, que já nasciam também com esses dons e que ajudavam os outros a aceder a esses dons, que eu acho assim uma coisa maravilhosa. Sim. Não é? Mas há assim essas culturas, até o Antigo Egito ainda era assim, a Lemúria, temos assim várias civilizações, porque o planeta Terra é o planeta da luz. Exatamente. Só que a luz foi-se apagando dentro de cada ser humano. Eu considero que para isto voltar a ser o planeta da luz, cada um tem que acender a sua luz interna. Nós não, quando encarnamos, não nos lembramos das nossas vidas todas, porque isto seria uma grande confusão interna se assim fosse. E são tantas, não é? São imensas, consoante a evolução da alma. Exatamente, de há cada almas mais velhas, outras mais jovens. Sim. As almas velhas são aquelas pessoas que simplesmente sabem as coisas. Não sabem como é que sabem, mas sabem. Sim. E normalmente são pessoas que se sentem aqui um bocadinho desintegradas, não reagem bem à violência, sentem-se quase extraterrestres. Porque estavam à espera que o planeta estivesse mais evoluído do que realmente está. E então não entendem a desonestidade, a mentira, a violência. Então têm que fazer aqui um grande esforço, vêm muito conectadas aos outros para ajudar, mas também se encarnaram, têm um percurso individual também para fazer. Mas são pessoas que... Sim, ir à procura de conhecimento nos livros é bom, mas o verdadeiro conhecimento está dentro delas. Isso foi algo que sempre me aconteceu, eu fazia muita confusão porque, por muito que eu lesse livros, o meu conhecimento e aquilo que eu transmitia, eu sentia que já estava dentro de mim e eu não conseguia compreender isso. E percebendo esta evolução da alma, ajudou-me a perceber que realmente a nossa alma está nesta jornada de evolução e há muita coisa que já está connosco. Com certeza, e tu às vezes a fazeres um curso, a leres um livro, podes ter a sensação de familiaridade, mas eu já sei isto. Vais só relembrar. Estou só a relembrar. Vais só relembrar, porque já está dentro de ti. As facilidades que tu tens nesta vida são coisas que tu já aprendeste noutras. E como é que se aprende? Quando tu aprendes com consciência. Quando tu aprendes com consciência, fica uma aprendizagem para a vida seguinte e torna-se numa fluidez. Aquilo que tu resistes ou que ficou aprendido apenas mentalmente não passa para a vida seguinte. Ok? Tem de ficar mesmo ali interno ao nível da nossa alma. Vivido, consciente, sim. Tem que ser apreendido físico, emocional, espiritual. Por isso é que temos que fazer todo este trabalho. Eu digo sempre às pessoas, a única coisa que vamos levar desta vida é a evolução da nossa alma. É a única coisa que vem connosco. Os bens materiais, fica tudo. Os bens materiais ficam. Nós evoluirmos. Sem dúvida. E como é que nós podemos então explicar às pessoas esta evolução da alma? Porque eu pessoalmente, eu fui educada com base numa religião católica e eu fiz tudo certinho, fiz a catequese, fiz o grupo de jovens e na religião católica então nós acreditamos que só há uma vida, não é? E eu fazia muita confusão. Então se Deus gosta de todos, mas só há uma vida, porque é que algumas pessoas estão doentes e outras são saudáveis? Umas têm abundância e outras estão a passar fome, mesmo a vida e a morte. Eu lidei muito com a morte na minha infância, muitas pessoas jovens da minha família morreram e eu não compreendia porque é que umas pessoas viviam até
100 anos e outras pessoas morriam jovens e com doenças. E então entrar nesta jornada de compreender a alma, também viajar, ter acesso a outras culturas, compreender a reencarnação, compreender a evolução da alma, o nosso propósito, ajudou-me muito e deu muita paz para compreender o que é que cada pessoa está aqui a fazer, e compreendendo esta evolução eu pude perceber porque é que certas pessoas tinham uma vida mais difícil, porque se calhar ainda estão a viver certas coisas, a cumprir certos karmas, e outras pessoas já têm tanta facilidade em certas coisas, portanto ajudou muito e deu muita paz para compreender a vida e a morte. Portanto, como é que podemos explicar então esta evolução da alma, a reencarnação? Ok, então eu acho que aí as crenças podem ser muito limitadoras, porque imagina, a religião católica não é instituição, né? É teoria, tu podes lindamente identificar-te com tudo, mas também deves questionar as coisas. A questão aqui é, tudo o que fizer ressonância contigo é porque é verdade para ti. Exatamente. Não há mentiras, não há verdades certas para toda a gente, há aquilo com que tu te identificas. Portanto, estares conectada a ti é muito importante. Por isso é que cada pessoa tem que encontrar o seu caminho na espiritualidade. E há pessoas todos estão que vão encontrar na religião católica, outras pessoas na natureza, outras pessoas no hinduísmo. Cada pessoa não há aqui fundamentalismos, nem há aqui coisas erradas, mas cada um tem que se conectar ao seu sentir. Exatamente. Porquê? Porque as memórias das vidas passadas estão todas no corpo físico. O nosso corpo físico retém tudo, traz tudo. Às vezes uma dor, qualquer coisa física que tenhamos está a dar-nos informação sobre alguma coisa que nós temos que trabalhar. Eu dou sempre o exemplo disto quando, por exemplo, tu conheces alguém pela primeira vez. O que se tocam são as energias. Okay? O corpo reconhece aquela energia e depois há uma sensação imediata. Ou não gosto desta pessoa, não sei porquê, ou então esta pessoa é-me tão familiar. Okay? Então aí tu tens o primeiro reconhecimento. Se tu estiveres conectada a ti, tu entendes logo. Exatamente. Isso já me aconteceu tantas vezes. A primeira vez. Com pessoas e sentir ali logo uma empatia, uma conexão. Ou o contrário. Ou o contrário, sim. Portanto, aí, independentemente das crenças e das religiões e tudo mais, estares conectada a ti é fundamental para sentires. E depois, as coisas que tu gostas, o que tu vês na televisão, às vezes acontece imensas vezes um documentário sobre uma civilização que tu simplesmente sentes que há ali qualquer coisa. Eu lembro-me de ser muito pequenina, aliás, é a primeira imagem que eu tenho de compreender a reencarnação, foi estar a ver um documentário sobre o budismo, onde falavam da reencarnação e até falavam que eles não matavam nem as formigas porque podia ser um antepassado, e eu lembro-me daquilo ter mexido muito comigo. Eu nem sei que idade tinha, era muito nova, e a primeira vez que eu ouvi sobre aquilo, assim, isto faz todo o ressonância sentido contigo, porque era isso que tu trazias contigo, não é? Eu posso dizer que desde sempre que a personagem que eu mais adorava desde pequenina era o Merlin. Eu tinha assim um fascínio, o Merlin era assim a figura que eu mais adorava. Até que depois, mais tarde, eu fui à pesquisa de onde é que vem o Merlin, e então fui ter à cultura celta, aos druidas, à Avalon. Claro. Que é completo, tem tudo a ver comigo, até que no verão de 2018 eu tive que lá ir. Claro, e fizeste essa viagem. E fiz a viagem da minha vida, e quando eu cheguei lá foi a coisa mais incrível, porque eu sabia que uma parte minha pertencia ali. Claro. E sei que fui lá buscar qualquer coisa, porque a minha vida mudou toda depois dessa viagem. Portanto, às vezes aqui a questão é confiarem em vocês, não é porque os outros na nos nossa vão... intuição, na voz da nossa alma. Foi exatamente o que eu senti com a Índia. Eu desde sempre eu tive aquele fascínio, eu tenho que ir à Índia, eu não sabia explicar. Logo na primeira consulta da Aura que eu fiz já há imensos anos, eu tinha perguntado, mas eu tenho vidas na Índia? E disseram logo, sim, tens várias, mas nunca me tinha aparecido. Não era o momento. Ainda não era o momento, até à nossa consulta agora recente que apareceu então a minha vida, e eu pude perceber porque é que eu tive aquela necessidade, não é? Eu fui passar os meus 30 anos sozinha para um ashram, e foi aquilo que foi ativar a minha sabedoria interior. Eu sabia que para esta vida eu tinha que lá ir.
e por isso é uma das formas de nós acessarmos as vidas passadas é esta nossa própria intuição. Percebemos estas ligações que nós temos a certos países, a certas culturas. Flashes, sonhos, às vezes um saber, eu sei, não sei como é que... Confiar nisso. Exatamente. Claro que muitas vezes vamos partilhar isso e a maior parte das pessoas... Eu acho que a maior parte das pessoas às vezes estão muito desconectadas ou então por terem outras crenças têm dificuldade em respeitar e em aceitar, mas está tudo bem, isso é uma coisa vossa, vocês têm que aprender a aceitar-vos e a acreditar em vocês. Sim. Não é? E se tiverem a oportunidade, sentirem um chamamento como teve a Inês e conseguirem fazer lá uma ir, viagem, isso então era incrível. fantástico. Sim. Era fantástico para perceberem o que é que sentem quando lá estão, o que é que vai acontecer à vossa vida depois disso, não é? Isso é muito importante. E se calhar às vezes acontece o contrário, irmos a um país e não nos sentirmos bem, não porque é? Porque tivemos lá uma vida complicada. Difícil. Sim, exatamente. Sim. É mesmo. Podemos ter tido ali uma vida difícil, mas será importante, se nós tivermos o chamamento de lá ir, será importante ir lá para fazer as pazes com aquilo. Eu vou dar um exemplo. Okay. Eu tenho uma vida árabe uma vida árabe muito complicada, em que acabei por me suicidar porque não tinha liberdade enfim, foi uma vida bastante complicada. E eu senti que ali por volta dos 33 comecei a trabalhar profundamente essa energia feminina. Sabes que eu antes dos 27 eu não podia ver um filme com mulheres de burca, eu não podia ver homens árabes, porque dentro de mim era visceral. Sim. Eu ficava enervada, muito irritada, era sem lógica aparente a minha reação. Por isso é que é tão importante estarmos atentos a como é que nós nos sentimos face a certas culturas, a certas situações. Exatamente. É o primeiro passo para nós acessarmos estas vidas passadas. Exatamente. Quando eu comecei a trabalhar essa mulher árabe, eu tive que mudar de casa pouco tempo depois e a casa que me apareceu foi na rua Cidade de Rabat. Ai, que giro. Onde eu fui viver 7 anos. E quando eu senti que, ok, a mulher árabe está trabalhada, posso partir para outra, o meu senhorio ligou-me a dizer que ia vender a casa e que eu tinha que sair. Ai, meu Deus. Portanto, passei. Agora, aconteceu-me uma coisa muito interessante, Inês, e aqui eu percebi que eu trabalhei-a emocionalmente, espiritualmente, energeticamente, falta a parte física e material. Então a vida traz-me um convite para uma viagem ao Egito, onde eu vou ser guia de meditação, agora em julho, que é um país que fala a língua árabe. Claro, portanto eu vou ter que ir curar essa mulher fisicamente nesta viagem. Sim. Engraçado. Portanto, é um desafio enorme. Curas também, no fundo, somos obrigados a fazer esse caminho para fazer esta cura que temos com... O meu ímpeto foi nem pensar, eu vou para um país árabe. Mas o meu coração dizia, querida, tens que ir. Tens que ir, sim. É importante. É engraçado que eu também tenho vidas passadas em países árabes, mas eu, pelo contrário, eu senti esse chamamento para ir. Tanto que estás no Dubai. Exatamente. Não, a vida levou-te para lá. Sim, eu sentia esse chamamento. Portanto, eu devia ter uma vida feliz. Já falámos, eu lembro-me também numa leitura da Aura ter aparecido uma das minhas vidas árabes e tu referires que uma das necessidades que eu tinha de trabalhar com mulheres e no empoderamento feminino vinha muito dessas vidas árabes, porque no fundo eu queria que as mulheres sentissem esse empoderamento e sentissem que tinham os mesmos direitos que os homens. Não se sentissem inferiores. Exatamente. Sim, no meu caso, como foi mais intenso, claro. Mas sempre que tu vais fisicamente a um sítio onde já estiveste, aí a cura é mesmo holística, é mesmo completa. Claro, portanto, mas tu tens que sentir que é importante ires lá, porque se não sentires isso é porque está resolvida. Agora, há uns seres que nos dão acesso a muita informação de vidas passadas, que são as crianças, não é? Ai, que giro. As crianças até aos 4 anos dizem tudo. Toda a gente já ouviu as crianças a dizer quando eu era grande.
Engraçado. Quando eu era grande. Pronto, depois aqui tem a ver com a atenção Ainda que vem nós com lhes aquelas damos. memórias. Tudo, vem tudo. Nós depois é que vamos apagando. A partir dos 7 começam-se a apagar. Mas até aos 4, principalmente a partir dos 2, quando abre o segundo chakra. Ok. O segundo chakra Abre aos 2 anos. Abre aos que 2. giro. O primeiro chakra é no nascimento, porque o Ok. primeiro chakra é o enraizamento à Ok. terra. É o que dá as dorzinhas de barriga, porque a criança está a enraizar ao planeta. Engraçado. Aos 2, abre o segundo chakra, onde estão as memórias das vidas passadas. Por isso eles começam com os pesadelos e tudo mais, Claro. porque essas Engraçado. memórias começam a aparecer. É tão interessante nós compreendermos isto, até para ajudarmos os nossos filhos, sim. é incrível. Sim. Depois aos 7, abre o terceiro, que é a personalidade. Sim. Depois aos 14 abre o do coração e depois vão abrindo os outros. Portanto, se nós soubermos o que é que está a acontecer no desenvolvimento deles, mas até aos 4 anos, a minha filha, por exemplo, contou-me as coisas mais incríveis. Contou-me uma vez tu já foste minha avó, tivemos uma vida em Inglaterra, tinhas uma loja, disse-me Incrível, tudo. e tu, como já estás aberta a tudo isso, Consegui vais ouvi-la fixando e, acima de tudo, não lhe disse que ela era tonta e que ela era parva. Claro, e não bloqueaste E isso não nela. bloqueei. E ela continuou a dizer. Eu lembro que nessa altura fui buscá-la uma vez à escola e uma avó buscar uma menina e a menina disse assim à avó: "Oh, avó, sabes que o meu pai já foi meu filho?" Que engraçado. E a avó diz-lhe assim: "Vê lá se queres apanhar." Pois. Portanto, aquela criança Incrível. ficou ali bloqueada, já nunca mais vai nunca dizer mais nada. vai falar sobre isso, sim. Vai desenhar, vai canalizar isso De outra forma. para outro Sim, sítio. sim. É Agora, as mesmo crianças super lembram-se de interessante. tudo. Por isso, quem tem crianças, ou quem vai ter crianças, ouçam-nas. Que elas Estarmos atentos. dizem imensas coisas. Bom, nós vimos para esta roda da vida para evoluir, para crescer, para experimentar. Portanto, aqui não há errar, isso não existe. Claro. Existe experimentar. Se eu experimento e não gosto do resultado, é porque o meu caminho não é por ali. Pronto. O que nos faz andar cá mais tempo nesta roda das encarnações é a nossa resistência à aprendizagem e a tomar consciência de nós mesmos acima de tudo, não é? Por exemplo, se eu não quisesse entender a revolta que eu tinha por causa desta vida árabe, eu hoje em dia podia escolher continuar a ser uma mulher revoltada. Claro. Revoltada com a vida. Curar isso. Escolhi curar isso, sim, E agora vais entender fisicamente lá completar a sim. tua cura. com o trabalho que eu faço hoje, que acho que é uma benção. Sim, acho que é o universo a dizer-me assim, olha, vai lá que é a última etapa. Tão lindo. E isso para mim é fenomenal, e como eu tenho acesso a muitas vidas passadas minhas, depois ver o que a vida me traz para eu as curar e para encerrar o ciclo é incrível, é fabuloso, é fabuloso. Exatamente. E as vidas passadas servem para isso, não é para nos definir nem para ficarmos presos ao que quer que seja, okay? É para eu entender. Quando eu tenho acesso a uma vida minha, eu consigo compreender-me melhor. Olha, então é por isso que eu às vezes tenho estas reações. Claro. Ou que eu atraí esta vida. Ok, então tomo consciência disso, aprendo, mas quando eu aprendo e tomo consciência, há um comportamento a ser mudado. Exatamente. Só assim é que a vida muda. E no fundo, cada vida passada vai aparecer no momento exato que nós precisamos daquela vida para a nossa evolução. Em que estamos preparados para receber. Sim. Por exemplo, no caso das leituras da aura, eu sempre que venho, eu recebo uma vida diferente, porque é a vida que eu preciso de conhecer para aquela fase da minha vida em que eu estou. Exatamente, e estás preparada para receber aquela informação. Exatamente. Nenhuma informação vem no momento em que nós não estejamos preparados para a receber. Exatamente. Eu tive aqui uma senhora há uns anos muito engraçada, que eu comecei-lhe a ver uma vida e percebi que ela não estava a ligar nenhuma. Tudo bem, não é? Sim. E foi tão giro. Depois esqueci esse episódio e essa senhora vem um ano e tal depois, voltou. E quando eu lhe estou a ler a vida, a pensar eu quero outra, ela diz-me assim, Sónia, isso é igualzinho à que você me fez há um ano atrás. Você está a dizer-me tudo igual, pontinho por pontinho, igual. E eu perguntei-lhe,
mas você trabalhou essa vida dentro de si ao longo E ela deste... não. eu nem nunca mais me lembrei dela. engraçado. Então voltou. Repetiu, mas tudo igual. Porque ainda havia ali, ainda tinha que ser trabalhada. Que Exatamente, engraçado. muito, Sim, muito sim, giro. sim. Portanto, as leituras de aura dão acesso a vidas passadas. Se vocês quiserem fazer por vocês mesmas, têm as regressões a vidas Ok. passadas. Aí tenham cuidado, está bem? Vão fazer sempre com pessoas com alguém que tenhamos referência. confiança, sim. E lembro que as regressões a vidas passadas vocês vão sentir tudo Pois, como se eu nunca estivessem lá. experimentei. Já experimentaste, Já, Sónia? duas. E A primeira fui com um misto de curiosidade e de ir resolver uma questão. Fiquei muito mal. Ok. Fiquei muito mal porque fui reviver um tema muito doloroso e depois a minha recuperação disso não foi fácil, porque o reviver certas emoções foi muito difícil. Porque no fundo, na leitura da aura, a pessoa que nos está a ler é que está a visualizar tudo. Quando fazemos nós a regressão, nós é que estamos a reviver. Vão sentir. Portanto, é muito forte. Portanto, a pessoa que está a fazer a leitura da aura passa-vos a história, vocês vão sentir qualquer coisa, Sim. mas não vivenciam Não na pele outra vez. exatamente. E a pessoa que está a ler não tem conexão emocional com a vida, porque não é a vida da pessoa que está a ler. Quando és tu que vais vivenciar isso, tu tens uma ligação emocional àquilo, portanto vais viver aquilo de uma maneira extremamente profunda e vais reviver muita coisa. Claro. E vai depender, não é? Por exemplo, o meu marido houve uma altura que fazia 2 por mês e para ele era fantástico e resolvia-se, e eu já não. Pois. Gostava-me imenso Muito reviver intenso. tudo outra vez. Então eu prefiro por leituras de aura ou a astrologia também nos dá essa informação. Claro. Mas isto tem tudo a ver com as características de cada pessoa. Depois há pessoas mais intuitivas que podem ter estas imagens espontaneamente, ou em meditação, ou em momentos de relaxamento profundo, em que podemos ter acesso a essas informações, ou nos sonhos. Portanto, há várias formas de acessarmos, não é? As pessoas que já estão mais abertas intuitivamente podem estar atentas aos sonhos, às ligações que sentem aos com sinais, determinadas coisas, aos sinais. Se têm a curiosidade, mas ainda não estão tão abertas, podem fazer a tal leitura da aura. Com certeza. Ou então, se quiserem mesmo vivenciar, fazer então a regressão. Ou ir tirar um curso de leitura da aura, ou um Exatamente. curso de regressão. Sim. Mas é possível. Claro. Não é? É possível, todos nós temos o inconsciente e é lá que vem tudo, mas se estiverem atentas ao corpo, não é? Às vezes já aconteceu em consulta vir uma pessoa com uma dor enorme numa zona do corpo, tem tomado comprimidos, tem ido a consultas, nada resolve, e depois da leitura da aura tomar consciência, fica curada, É a dor incrível. desaparece. Também me aconteceu com uma menina que foi um dos meus retiros da Índia. Ela tinha muitas dificuldades com o amor próprio, ela não conseguia sentir amor próprio, ela é linda, maravilhosa, e ela não consegue sentir, acha que é feia, e então começámos a fazer o trabalho de perceber se ela na infância tinha tido alguém que lhe disse aquilo, ou se os pais lhe tinham dito aquilo, e ela, não, os meus pais sempre disseram que eu era maravilhosa, eu nunca tive, e percebeu-se, ok, então só pode ser de uma vida passada. Ela tinha mesmo muitas dificuldades e distúrbios alimentares por não gostar da sua imagem, e depois através da vida passada, depois fizemos lá na Índia com a doutora Aruna, que é aquela médica que eu conheci lá, incrível. Fantástico. Através desse trabalho ela entrou na vida passada e percebeu, ok, isto vem daqui, e então conseguiram limpar. Portanto, no fundo, acessar às vidas passadas ajuda por vezes a resolver problemas que temos nesta vida, que não compreendemos porque é que nós sentimos, mesmo pensamentos limitadores, crenças, uma falsa autoimagem. Exatamente. Muitas vezes vem da nossa infância, e eu lido bastante com pessoas que têm certas dificuldades porque na infância lhes foram transmitidos aquelas crenças, certo, aquelas dificuldades, mas há pessoas que sentem, não, mas isto não vem da minha infância, portanto, nesse caso pode ajudar sem muito dúvida a pessoa a cessar. E até pode haver passadas. uma limpeza feita pelo terapeuta, mas a cura é sempre interna. A pessoa tem que tomar consciência daquilo,
aceitar. Aqui é o processo mais divino de toda a nossa existência, é o processo de aceitação. Aceitar que foi assim por alguma razão que eu desconheço, mas que foi necessário. Exatamente. Portanto, a aceitação de como eu estou, de como foi. O universo é sábio e o universo tem sempre em conta todas as nossas vivências. Portanto, tudo o que nos acontece tem origem em alguma das nossas vidas. Então, aceitar e fazer esse processo de paz com o que foi, de aceitação, e eu tomar consciência das coisas, aí é que é a cura. Aí é que e depois saber libertar, não é? Também não trazermos isso eu faço isto porque tive uma vida assim. Não. Eu faço isto, já sei porque é que eu faço isto, agora vou começar a fazer diferente para ir libertando. Claro, exatamente. Isso é muito importante, porque o ser humano é maravilhoso a arranjar desculpas e justificações, não é? Eu também tenho isso, também tenho fases dessas e vamos ter sempre, eu sempre fui assim, porque não sei o quê, ou vida passada. Exato. Não, sim, eu fui assim até agora porque realmente esta vida explicou-me isto. Então agora que eu tomei consciência, se calhar vou começar à procura de soluções, de alternativas, de começar a fazer diferente, porque eu já não sou aquilo já passou. Já não me define. Exatamente. Isso é muito importante. Eu sei que há muita curiosidade sobre as vidas passadas, mas que elas nunca sirvam de desculpa para nada. Exatamente. É até de nos dar paz. É para nos ajudar no nosso autoconhecimento, no nosso desenvolvimento pessoal, mas saber limpar. Sem dúvida. Eu sinto que entrei assim numa espiral. Eu sempre tive esta ligação complicada aos árabes e a primeira vez que fiz uma leitura de aura com a pessoa que iria ser mais tarde a minha professora de leitura de aura, que já não está entre nós, que é a minha querida Elizabeth Fernandes, do Espaço Sanjocas, e ela foi a primeira pessoa a fazer uma leitura de aura, e eu não sabia o que ia experimentar, mas tinha um apelo enorme, e ela começa a ver a tal vida árabe. Pois, que engraçado. E quando, eu só pensei, mas esta pessoa não me conhece de lado nenhum, não faz ideia que eu tenho esta relação tão visceral, como é que ela me está a ver isto? Eu fiquei, incrível. Ok, pronto, a partir daí tudo mudou, entendi-me, agora é que eu percebo porque é que eu tenho esta raiva dentro de mim, isto tem que mudar. E então comecei a trabalhar à procura de alternativas, a querer melhorar, a não querer estar sempre ali, e é um dos lemas da minha vida, até porque é uma das grandes missões de vida que eu trago, é estar sempre em transformação. Em transformação, sim. Tenho sido assim até agora, há coisas mais difíceis, mas eu chego lá. Exatamente. O querer é tudo. É tudo, exatamente. O querer é portanto, tudo. neste caminho da evolução da alma, como é que nós podemos explicar a reencarnação, não é? Fala-se muito que as crianças é que escolhem os seus pais, portanto, a própria pessoa é que vai escolher a vida que precisa para cumprir o seu propósito específico, não é? Tu tens certas aprendizagens a fazer, então a tua alma vai ao planeta, ao país, à família, que te vai proporcionar esse crescimento. Transformação. Pronto. E vais nascer aí nesse meio. Depois a nossa energia funciona assim, começa a rodear os pais antes da concepção. Sim, eu já tinha a energia toda. Tanto que na leitura da aura às vezes vê-se a energia já a rodear. Eu lembro-me que na leitura que fizemos o ano passado, tu já tinhas visto essa alma que já estava comigo. Já estava aí. Portanto, a nossa energia começa a rodear os pais, a sentir, a avisá-los. Sim, por isso é que é tão importante estarmos atentos a esta conexão e perceber, e por isso é que no meu caso eu comecei logo a sentir que ia acontecer, porque já tinha essa conexão, estava aberta a essa intuição, a esses sinais, depois os sinais começam a acontecer. Exatamente. E portanto a alma vai escolher os pais que lhe permitem fazer aquela evolução, o que vem cá fazer. E às vezes eu sei que há muitas pessoas que por vezes pensam, os meus pais são horríveis, porque é que eu estou nesta família? Mas foi escolhido. Exatamente, foram escolhidas para a sua evolução, é muito importante perceber isso. Exatamente, porque nós escolhemos aqueles pais, não tem muito a ver se são bons, se são maus, porque os pais vêm ativar as feridas, tudo o que nós precisamos de vir cá curar, vai ser ativado pelos pais. Portanto, eles fazem a parte deles, sendo bom ou mau.
Claro. Está combinado. Sim, Eles têm sim. que fazer aquilo Claro. para nós termos a oportunidade de irmos curar Claro. o que temos para resolver. Exatamente. Mas ainda em relação depois à concepção, quando há a concepção, a energia depois dos primeiros 3 meses está connosco e sai. Está Sim. connosco e sai. Portanto, nos primeiros 3 meses não, de gravidez não está sempre lá aí. sempre. Ok. A partir dos 3 meses, sim, fica. Fica. E aí começa então a beber toda a energia da mãe, do pai, do ambiente, ok? É complicado. Se espera um determinado género sexual, porque se o ser sente que não corresponde, já vai Exatamente. nascer a sentir rejeição. E isso vai ser um problema para a vida, ok? Portanto, aí as expectativas é muito importante, porque esse ser vai sentir tudo à volta. É muito importante a pessoa estar aberta ao que vier, ao que Deus colocou no seu caminho, Deus, o universo, e não ter essa expectativa. E se tiver, depois fazer o trabalho de cura, não é? Também já me referiste. Sim. Se isso dizer ao ouvido do acontecer, bebê. sim. Dizer ao ouvido do bebê depois, quando ele nascer, quando ele estiver a dormir e acordado, mas a dormir a coisa fica lá mais registada profundamente. Eu amo-te como tu és. Desculpa eu ter querido que tu fosses outra coisa. Eu amo-te como tu és lindo e maravilhoso, adoro-te, és muito amado. Exatamente. Eu mesmo assim eu dizia sempre isto à minha filha, os primeiros tempos. Mas sim, caso isso aconteça, não é o fim do mundo, não se sintam logo culpados. Claro. O objetivo aqui é ir resolvendo as situações, Exatamente. não ficarmos presos aos problemas. E podem fazer isso, mas nada de expectativas, porque às vezes até podemos sentir uma energia feminina que foi da última vida, mas o ser a precisar de vir com energia masculina. Sim. Exatamente, portanto às vezes até podemos sentir, eu sinto mesmo que é uma menina, porque no fundo tem aquela energia feminina que veio de uma vida passada e depois vai ainda pode vir com essa energia, exatamente, mas pode encarnar rapaz, como rapaz, porque precisa de vir trabalhar, sim, exatamente, essa energia. Portanto, os bebés já antes da concepção já andam aqui a sentir isto tudo, não é? Depois o estado em que a mãe está durante a gravidez também é muito importante, como se cuida. O bebê vai beber isso tudo. Exatamente. Isso tudo. Sónia, e quando, por exemplo, acontecem as perdas gestacionais, não é? Nós já estamos ali com uma alma, na verdade, nos primeiros 3 meses a alma vem e vai, não é? Mas a mesma alma pode voltar, como é que... Ou pode vir, ou às vezes a alma vem mesmo só fazer aquele trabalho de estar ali umas semanas e depois para trazer alguma aprendizagem aos pais. Chamam-se pactos. Sim. Nós temos pactos com almas. Aliás, Inês, tu e eu temos um pacto de estar juntas nesta fase de vida. Nós todos temos pactos uns com os outros para aparecermos em determinados momentos de vida. E os bebés a mesma coisa. Normalmente os abortos são pactos que nós temos com aquela alma, ou por exemplo quando os bebés morrem muito cedo, okay? ou morrem em criança, são pactos porque nós de alguma forma precisamos de experienciar isso com aquela alma. Eu tenho aqui uma história muito gira. Tenho aqui uma senhora que tem 3 filhos. Então ela teve o primeiro filho e passado pouco tempo tentou engravidar. E quando estava a tentar engravidar, a cunhada dela engravidou. E passado 1 mês e tal teve um aborto espontâneo e ela engravida. Quando o bebê nasce, passado aí com 2 anos e tal, quando começou a falar, disse à mãe: eu tinha escolhido a tia como minha mãe, mas depois arrependi-me e preferi-te a ti. Sim. Ai, meu Deus. E o bebê disse isto à mãe. Incrível mesmo. E é giro porque esta senhora, como é muito disponível, ela tem 3 peças ali raras, muito giros, que eu já fiz o mapa deles todos, muito giros. E o mais velho disse-lhe, com 6 anos, disse-lhe assim: sabes, mãe, eu gosto muito de ti e eu preciso nesta vida de cuidar de ti, porque eu fui muito mal para ti na última vida.
Porque nós andamos sempre aqui a trocar os papéis, não é? As Sempre. pessoas, há estas relações kármicas, não é? Que Sempre. vão passando de uma vida para a outra. Porque o grande objetivo é nós vibrarmos todos no amor uns entre os outros. E se houve algum problema numa vida passada, nós vamos voltar... Num padrão de relacionamento que nos permita Permita trabalhar fazer a o cura. amor. Exatamente. Por exemplo, alguém que matou outra pessoa, na vida seguinte pode vir como mãe ou como filho Ok, dessa pessoa. ok. Para quê? Para trabalhar na energia do amor. Nem sempre se consegue, nem sempre as almas conseguem, mas no geral estamos ali todos. O objetivo é, quando as almas partem com energias densas e pesadas de violência, de raiva, então na outra vida temos que vir com ligações próximas aos intervenientes para trabalhar Claro, no amor. exatamente. Portanto, é giro porque, como eu tenho uma filha de 8 anos, eu tenho acesso a muitas crianças e ouço-as Sim. a dizerem coisas aos pais. Eu lembro de um menino uma vez de 4 anos olhar para a mãe e dizer assim: sabes, mãe, eu já te cortei a cabeça, Ai, meu Deus. mas agora venho-te dar muito miminho. Claro. E a mãe disse logo: tu andas a ver muitos desenhos animados e Pois. tal, mas não, é mesmo assim. Claro, incrível. Houve ali alguma... E ele lembrava-se tudo, porque com Exatamente, aquela idade... Com aquela idade ainda há a memória. Exatamente, portanto, aquelas duas almas têm que vibrar no amor. Exatamente. Então Portanto, ele vem como filho dela. Exatamente. Portanto, para compreender esta questão das relações kármicas, não é? Como falámos há pouco, há pessoas que nós sentimos uma grande empatia e são aquelas pessoas que quase com um presente, não é? Que se calhar tivemos uma vida espetacular e voltam à nossa vida num determinado momento e há aquela empatia, não é? Exatamente. Como nós sentimos e podemos Exatamente. partilhar nesta vida. Agora, há outras pessoas que normalmente até são mais próximas, não é? As relações kármicas até são pessoas que normalmente são familiares, com pais e filhos, irmãos, mesmo marido e mulher, muitas vezes. Como é que as pessoas podem trabalhar essas relações kármicas? Ou seja, percebem, nomeadamente na família, que tem ali uma dificuldade, com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão. Como é que as pessoas podem trabalhar essas relações difíceis? Nós todos encarnamos em famílias de almas, ou seja, aqueles grupos de pessoas que sempre viveram vão encarnando juntas, vão aparecendo na vida uns dos outros. Agora, o que vem como família são aquelas relações em que nós temos ali que vibrar no amor de alguma forma. Pronto, então, aí vem como família, porque é uma obrigatoriedade de trabalhar aquela relação numa energia de vibração alta. Claro. Portanto, que o objetivo é sempre o amor, não é? Portanto, eu aqui, que no meu caso tenho alguns casos desses, entendeu-me muito perceber o que é que eu tenho com esta pessoa e o que é que eu trago para trabalhar com esta pessoa. Então, aceder à energia que eu tenho com ela e aceder às vidas passadas que eu tenho com ela ajuda-me imenso a entender. Ajuda-me imenso a entender. Sim. Eu posso dizer que tenho uma pessoa da minha família que está sempre em competição comigo e eu não entendo porquê. Não entendia. Claro. Porque eu não tenho qualquer competição com ela. Muito pelo contrário, está-se bem. Mas não, essa pessoa parece que está sempre... Sim, e aquilo é inconsciente, eu compreendo isso. Mas como é uma pessoa muito próxima, eu queria saber de onde é que vem aqueles ciúmes, aquela competição toda. E na minha viagem à Avalon descobri, numa meditação lá que fiz, que eu também fui lá sacerdotisa, não foi fácil, porque aquilo era muita mulher, muito ego, muito ciúme, e vem daí. E vem daí. Então hoje, eu continuo com a minha missão, ela há de ter a missão dela, aqui não há concorrências, porque cada um tem um plano de alma. Claro. Nós vamos fazer o que temos que fazer, não há concorrências. As pessoas vão onde têm impactos para ir. É uma perda de tempo e de energia pensar nisso. Nós temos é que cumprir aquilo que a nossa alma está cá a fazer. Eu estou a fazer a minha parte
E é importante que essa pessoa faça a parte dela. Portanto, aqui a Exatamente, competição não faz sentido. Mas E eu já entendi. No fundo, a forma de curar é saber que o único caminho é o amor. Se nós formos colocados nesta vida com aquelas pessoas que estamos numa relação difícil, que sentimos essa relação difícil, temos de saber, ok, eu tenho que usar isto para evoluir, para crescer. Portanto, isto já vem de uma situação passada e eu agora vou trabalhar esta relação para criar amor. Agora, tu podes estar nesse patamar. Imagina que a outra pessoa não está. Imagina que é um pai ou uma mãe não está preparada e a para outra fazer pessoa a cura. não está. E tu estares ao pé dessa pessoa traz-te infelicidade. Tens Temos uma que forma de amor para dar a libertar, essa não é? pessoa, porque tens que te amar a ti em primeiro. Exatamente. Portanto, se calhar o amor que tu podes dar a ti é a distância. A distância. Porque ao dares a distância, aquela pessoa vai fazer o trabalho interior de perceber porque é que aquela pessoa muitas vezes está a relação distante. torna-se muito tóxica. Muito tóxica. E se do outro lado há uma Se a pessoa não quer resistência, trabalhar, nós temos de ter a capacidade de nos libertarmos. certo, Não é? De a perdoar, nossa parte fica feita, perdoar, mas aceitar. libertar. Exatamente. Olha, Inês, eu tenho assim uma relação com o perdão um bocadinho dúbia, porque desde o início deste meu percurso nestas áreas, eu nunca entendi muito bem o que é o perdão. Ok. Não sabia se era desculpar, se era o quê. Exato. Então, nesta fase da minha vida, e como nós estamos sempre em evolução, eu espero daqui a uns tempos já estar noutra fase, mas nesta fase da minha vida, eu acho que o perdão tem uma energia tão especial, tão brilhante, com uma vibração tão elevada, que eu acho que não consigo aceder a ela ainda. Então eu neste momento sinto que a energia divina que eu consigo aceder é a aceitação. Ok. Talvez trabalhando bem a aceitação eu daqui a uns tempos consiga chegar perdoar, à sim. vibração do perdão, sim, que eu sim. acho que é assim uma coisa muito especial. E é muito difícil para muitas pessoas. Eu acho que o degrau para o perdão é as pessoas que sentem que estão no mesmo patamar que eu, a aceitação, aceitar as coisas como elas são e não como eu queria que elas fossem. Claro. O universo traz o que precisamos e nem sempre o que precisamos Claro. e o que queremos é igual. Então eu aceito, pronto, e trabalhando na aceitação a coisa começa a ficar mais leve. Sim, e acho sim, que aí sim, tu sim, consegues chegar claro, um dia. Claro. Eu conheço ao muitas perdão. pessoas que têm relações muito difíceis com pais, por Certo. exemplo, e que têm muita dificuldade a perdoar. Portanto, o caminho pode ser começar pela aceitação, Com não certeza. é? Situações até de maus tratos, de que a pessoa fica, mas eu nunca faria isto, como é que eu posso perdoar? Nesta vida. Exato, nesta vida. sim. Portanto, se eu atrair maus tratos nesta vida, eu se calhar quero ir saber o que é que eu andei a fazer noutras vidas para equilibrar a experiência, entender, aceitar, para isso ficar equilibrado e já não atrair mais isso, não é? Porque o bater, a violência, às vezes até as violações, depois há temas que são muito complicados, não é? Que é difícil a pessoa de fazer esse percurso, mas não é impossível. Exatamente. Mas Todos eu nós atraí temos o aquilo. poder de curar. Sim, mas temos que querer. Claro. Uma pessoa que não quer, não há ninguém Que consiga, nada. Tem que ser a própria pessoa. Tem que ser a própria pessoa. E quando nós queremos ser curados, a cura acontece. O querer ser curado é o primeiro passo, é fundamental. Então entender porque é que eu atraí isto, o que é que eu andei a fazer para agora estar a atrair isto, porque o universo vai-me dar sempre o equilíbrio das minhas experiências. E o karma não é mais do que eu viver o outro lado da moeda. Eu fiz uma coisa, agora tenho que viver o outro lado para eu saber o que é. Ou seja, alguma coisa negativa que nós tínhamos feito numa vida, o karma que vem connosco é para nós limparmos. Por exemplo, uma doença. Certíssimo. A pessoa vir com uma doença nesta vida é um karma que está a limpar. Está a limpar e a doença tem como objetivo conectar-te ao teu interior. Se calhar tu não conseguirias de outra forma conectar-te ao interior. Então veio a doença. Agora, o teu trabalho de consciência, de cura física, de cura emocional, isso vai curar a doença. Exatamente. O que tiver que ser curado, porque se tu vieres com um projeto de viver até aos 20, isso vai-se cumprir. Exato, porque depois, e uma das coisas que compreender as vidas passadas também me trouxe esta paz foi perceber
porque é que há pessoas que vivem até 100 anos e outras pessoas que vivem 20, 30, porque já ficou cumprido aquele propósito. São projetos de alma, sim, exatamente. E a pessoa faz logo o pacto. Exatamente, portanto, tu vens viver aquilo que tu precisas, mas depois também vens proporcionar aos que ficam a experiência. Imagina, se tu tiveres que desencarnar aos 20 ou aos 18, tu irás para uma família que vai precisar de trabalhar o desapego ou trabalhar o tema morte. Exatamente. Okay? Então, cumpres o que tens a cumprir, partes e depois a família e os amigos vão trabalhar esse tema. Exatamente. Sim. É incrível mesmo compreendermos isto. E isto dá-nos uma grande... A vida fica mais simples. Fica mais leve. Acho que conseguimos ter mais paz para compreender porque é que as coisas acontecem, não é? A mim deu muita paz compreender isto. E compreender a morte, por exemplo... sabes que os tibetanos acreditam que a vida é a preparação para a morte e que tu morres como tu vives. Sim. Portanto, se tu viveres uma vida de agressividade e de violência, irás ter uma morte violenta. Sim. Eles acreditam nisso. Eu gosto muito de um ditado oriental que diz que quando nós nascemos é um dia de festa para a personalidade e um dia de luto para a alma. E quando nós partimos é um dia de festa para a alma e um dia de luto para a personalidade. Sim. Então é sempre tudo uma passagem, uma passagem e uma aprendizagem. Exatamente. E é tudo aqui, só que em planos diferentes. Por isso é que há pessoas que sentem as energias de quem já partiu, porque tudo acontece aqui. Sim. Deixamos de ter a dimensão física. Exatamente. Mas tudo acontece aqui. Sónia, e uma alma velha, quando já cumpriu toda a sua evolução, o que é que acontece? Bom, as almas velhas, quando cumprirem... em primeiro lugar, não há neste planeta pessoas 100% iluminadas. Exatamente, senão não estávamos cá. Porque isto é o planeta da dualidade, ninguém vem só ensinar, nem ninguém vem só aprender. Portanto, quando uma alma já chega a um patamar em que só tem para ensinar, irá desencarnar. Depois, há almas velhas que já não precisam de voltar e a evolução continua noutros patamares, noutras dimensões, e há almas velhas que se voluntariam para vir proporcionar experiências a quem precisa, ok? E há almas muito velhas que se podem voluntariar para vir, por exemplo, como assassinos, ou como pessoas más, porque já têm a sabedoria que necessitam e aquela vivência já não vai interferir. Elas voluntariam-se para vir fazer um papel menos positivo para a outra pessoa ter a oportunidade de ter aquela experiência. Porque o negativo também tem que existir, não é? Tem que existir. Nós só sabemos o que é a alegria porque experimentamos a tristeza. Exatamente. Ou seja, temos que viver a dualidade. Sempre. Aqui é feminino, masculino, negativo, positivo, dia, noite, yin, yang. Aqui é mesmo o planeta da dualidade e das polaridades. Por isso andamos numa constante busca do equilíbrio. E por vezes essas almas podem tornar-se também guias, não é? Estes nossos guias que nós temos por vezes são antepassados. Sim, podem ser uma proteção extra que nós temos. Ou seja, já não precisam de vir encarnar, mas podem ser guias de uma pessoa que precisa do seu apoio e da sua ajuda. Sim, podem vir também como pessoas muito humanitárias, muito despojadas. Sim. São raridades, mas podem vir, sim. Claro. Até lá estamos aqui na evolução. Até lá, sim. Enquanto tivermos coisas que sentimos que é necessário aprender, acho que para quem gosta, ter aqui acesso às vidas passadas pode ajudar imenso. Vocês têm os livros maravilhosos do Dr. Brian Weiss. Sim. Que ele diz que... Eu adoro o Dr. Brian Weiss. Vamos deixar nas notas do episódio depois para Comecem com o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, que é o início de como tudo aconteceu para ele, que é maravilhoso. E ele diz que o planeta Terra é uma universidade. Claro, exato, é a nossa escola, é aqui que nós aprendemos tudo. É uma universidade, raramente temos disciplinas facultativas, são quase todas obrigatórias, mas que é um planeta lindo para nós também descansarmos e aproveitarmos e viajarmos, mas que é aqui, ele diz que este planeta é onde nós conseguimos evoluir mais rapidamente por termos a dimensão física. Claro.
E aqui o físico, não é? Isto é o templo que acolhe tudo. Exatamente. O nosso físico. E, portanto, aproveitar bem esta universidade para irmos resolvendo as coisas, irmos conhecendo, irmos evoluindo. Vão ficar deslumbrados com as vossas histórias. Algumas as pessoas já sabem, estão dentro delas. Não é? É só uma questão de estarem mais atentos aos sonhos. Podem ter um diário de sonhos também. Escrever é muito Quando vão a importante. certos sítios, uma cidade, um país, sentirem uma familiaridade. É super importante escrever sobre o que estamos a sentir, ajuda-nos imenso. Super importante. E tu também de certeza que já tiveste acesso a imensas vidas, se calhar com sinais, com... Exatamente, eu sinto, e eu como viajo imenso, eu consigo logo sentir onde é que eu me sinto bem, o que é que me atrai. Por exemplo, é engraçado que no meu caso, de todas as vidas que eu já recebi em leituras, foram sempre ou na Ásia ou no Oriente, muito para esses lados. Eu nunca tive vidas, por exemplo, na América, e eu nunca tive aquela coisa de ir à América. Pois, ainda não recebi, mas nunca tive aquela coisa para ir para esse lado. Eu sempre tive muita ligação com a Ásia, com o Oriente. É muito engraçado percebermos onde é que nós sentimos as ligações. Sabes que também como tu, quando eu era mais pequenina, eu sempre me senti muito perdida espiritualmente, porque a educação aqui neste país é católica. Exatamente. E a minha avó levava-me à igreja e tudo, e aquilo não me fazia sentido, mas porque é que está uma pessoa com pregos na mão, a sofrer, a deitar sangue, com uma coroa de espinhos na cabeça? Aquilo não me fazia qualquer sentido. E foi só quando eu tive acesso à parte mais oriental que a minha alma teve uma conexão qualquer. Eu, sim. E ok, isto aqui é tudo muito mais simples, faz tudo muito mais sentido. E foi aí que eu abri e comecei a entender a vida e tornou-se tudo muito mais simples. Mas também é importante não julgar as crenças dos outros. Exatamente. Não é? Cada um tem a sua forma de conectar com a espiritualidade. Eu pessoalmente identifico muito com o budismo, com o hinduísmo, eu sinto muito bem naqueles templos. É muito giro, mesmo em casa eu tenho muita imagem do Buda ou do Ganesha, tenho mesmo muita conexão com esse lado. Eu com a cultura celta. Engraçado. E quando estive em Avalon nós fomos visitar a Floresta das Fadas, porque eu sempre sonhei com uma floresta, mas uma floresta com uma energia límpida, sem, que eu não gosto nada de bichos, sem melgas e sem rãs e essas coisas todas, e a Inglaterra nem sequer há clima para esses bichos existirem. E eu fui ao Jardim das Fadas, que fica perto de Tintagel, onde se diz que nasceu a Morgana e todo este misticismo do rei Artur e da Avalon. E eu, quando entro na floresta, é isto, exatamente isto que eu sempre vi. E eu sei que eu pertenço. Pertences lá. É tão bom quando nós chegamos e sentimos, eu pertenço aqui. Foi o que eu senti na Índia. Eu não sei, eu cheguei lá e senti, eu estou em casa. Que lindo. É muito estranho. É por aí mesmo. É muito engraçado. E sabes que quando eu faço uma leitura de aura a alguém, eu peço sempre aos guias para validarem a vida que eu estou a ver. E acontece sempre alguma coisa. Eu lembro-me de uma vez, acontece, mas vocês validam sempre a vida. É impressionante. E eu lembro de uma vez estar a ver uma vida também na Índia, a uma menina. E o que eu me lembro é que ela usava muita roupa colorida, em cetim, laranjas, verdes, azuis, turquesas, tudo muito colorido. Sim. E ela, à meio da leitura, diz-me assim: "Oh Sónia, mas eu tenho isso tudo nesta vida. O meu pai faz um negócio qualquer com a Índia e está-me sempre a trazer acetinados coloridos. Eu tenho lá isso em casa." Sim. Portanto, é tão engraçado ver pontos que ainda se mantêm. Eu também, eu tenho imensa roupa da Índia. Eu tudo compro, assim, as coisas que eu gosto de usar é tudo assim também colorido, esses tecidos muito sedas. Depois também gosto muito do branco, é engraçado, é uma cor que eu uso imenso, tenho muita coisa do branco. O branco é a mistura de todas as cores. Exatamente. É muito engraçado. O branco é aquela energia de paz e de tranquilidade. Mas eu acho que nós também nos expressamos emocionalmente pelas cores da nossa roupa. Sim. E se tivermos aquela vontade de usar uma cor, acho que é importante. Sim. Acho que as cores, como a nossa aura é colorida, nós também somos, e as cores falam das nossas emoções.
E então é uma forma de expressão. Exatamente. Hoje apetece-me andar de vermelho, bora lá. É muito importante a pessoa sentir qual é a cor que expressa Exatamente. os vários Se me sentimentos. apetecer branco, Sim, fantástico, sim, estou sim, numa sim. fase mais calma, mas Engraçado. observar isso também Sim, é sim, interessante, sim, porque a sim. aura é colorida. Claro, exatamente. A aura é colorida. E na leitura da aura pode surgir às vezes os nomes, não é? Que foi o que aconteceu connosco, foi muito giro. Acontece algumas vezes. A leitura da aura é uma terapia um bocadinho invasiva, porque nós vamos entrar dentro do mundo da pessoa, Claro. não é? Vamos ver tudo, desde a parte mental, aos chakras, à saúde, tudo. E depois há uma parte importante que é então a leitura de uma vida passada, para trazer à consciência alguma coisa importante que a pessoa precisa tenha. para esta vida. E aquilo que a pessoa tiver preparada para ouvir é o que virá. Só que a pessoa tem sempre o poder é a pessoa que vai dar o poder ao terapeuta de aceder a muitas informações ou não. Claro. Se a pessoa vier disponível e aberta, bem, surge tudo e mais alguma coisa. Para o leitor é muito melhor porque consegue ter acesso a muito mais. acesso a tudo. Claro. Consegue-se ter sempre acesso a alguma coisa, mas quando a pessoa vem disponível, a informação vem em avalanche. Sim. E quando as pessoas vêm disponíveis, normalmente as vidas conseguem-se ver mais pormenorizadamente e às vezes vêm nomes. Exatamente. Que foi o que aconteceu contigo. Claro, foi muito giro. Acontece muito raramente, mas às vezes aparecem sim. nomes. Sim. E depois nós, portanto, estávamos a ler a vida na Índia e depois no final fomos à internet e vimos logo Hindu Boy Name, portanto era um nome de rapaz hindu, que no fundo era o que estávamos a ler, uma vida de um rapaz. A tua vida era um rapaz hindu. É incrível mesmo. Que fez ali um percurso na Índia fantástico, que ainda continua a fazer agora, não é? Estás numa fase fantástica de libertação disso. E apareceu o nome. Exatamente, E nós fomos logo à net ver e foi fantástica a validação, que é sempre a validação que eu peço aos nossos guias. Sim. E depois, quando eu contei a história pela primeira vez, foi quando apareceu o arco-íris no pescoço, o colarzinho. Isso para mim também é uma validação fabulosa. É mesmo, olha, é mesmo isso. É incrível. Portanto, acho que pode ajudar muita gente a acalmarem também a relação consigo mesma, a acalmar as relações kármicas que têm, seja de relacionamentos amorosos, com filhos, com pais. Ajuda muito. Se entenderem o que está por trás disso. Exatamente, ajuda muito. Ajuda imenso. Sónia, nós falamos bastante das relações kármicas, já agora tenho outra curiosidade. Diz-me. E as almas gêmeas? Acreditas também nas almas gêmeas, que por vezes uma pessoa que nós olhamos a primeira vez e nos apaixonamos, que já vem de uma relação amorosa, numa vida passada? Sim, eu acredito em almas companheiras e acredito no Dharma. O Dharma é o oposto, não é bem, sim, é o oposto do karma. O Dharma é algo muito bom que deveria ter sido vivido numa outra vida e não foi possível por alguma razão. Então eu acho que esses casos são pessoas que se encontram para viver uma coisa boa que não conseguiram viver ou terminar noutra vida. Exatamente. Okay? Por exemplo, pela morte de alguém ou porque foram afastados de alguma maneira, houve ali uma vivência boa que não foi vivida. Ok. Eu acho que isso depois vem, estas pessoas encontram-se e retomam. Exatamente, e parece que as pessoas já se conhecem. Olham nos olhos e já há aquela paixão, já há aquele amor, já é incrível. Exatamente, eu acredito nisso, porque mesmo havendo almas gêmeas, este planeta é sempre a trabalhar internamente. Portanto, eu acredito que possa haver casais muito complementares, muito mesmo, mas vai haver sempre uma parte de trabalho. A vir, é porque ainda há trabalho a fazer. Há trabalho, ou seja, há muitos complementam-se, mas ainda há trabalho a fazer. Ainda há trabalho a fazer, Exatamente. sim. Mas podem vir viver o Dharma, aquilo que não viveram noutra vida, que ficou pendurado. Sim. E pode acontecer, por exemplo, cruzarmos com alguém que nós sentimos que se calhar é uma alma gêmea, mas já foi vivido e identificas, tens aquela intensidade energética, mas não tem mas que está acontecer. arrumado, Sim, não tem que acontecer, exatamente. mas sentes uma intensidade grande. Eu, por exemplo, em relação a dharmas, eu tenho uma vida passada, eu acho que não é só uma, mas pelo menos esta eu tive acesso
em que eu era muito talentosa criativamente, mas nunca consegui assumir-me. Então havia outras pessoas que recebiam os louros do meu trabalho, ok? Eu passava despercebida, não ganhava o meu dinheiro para outros ficarem com os louros. Então o Dharma que eu venho para esta vida agora é: eu nesta vida tenho que aparecer, tenho que ter uma voz, as pessoas têm que saber que sou eu que faço as coisas. Não é fácil porque eu venho habituada a estar escondidinha. Exatamente. Portanto, e quando a vida começou a puxar por mim para aparecer, era muito estranho. Houve ali aquele trabalho, houve um medo interno. Mas ao saber desta vida, ok, Sónia, tem que ser. Tem que ser, porque senão vais atrair pessoas outra vez que vão abusar. Exatamente. Então tem que ser, tens que andar para a trabalhado. frente. Isso ajudou-me imenso. Essa informação ajudou-me imenso. Eu acho que é mesmo um trabalho interior muito importante, não é? Tal como a astrologia, a numerologia, também este trabalho das vidas passadas, não é? Tudo o que sejam ferramentas de autoconhecimento, eu acho que temos que fazer todas. Agora, enquanto a numerologia, a astrologia conectam-te um bocadinho mais à tua parte mental, também é intuitivo, mas é mais para o mental. Aqui temos que nos abrir mesmo, tanto que nem toda a gente vai estar aberta a estes temas, porque há pessoas que ainda não estão tão conectadas com este... À sua energia, ao seu interior, à sua alma. Não é? Eu acho que é isso que 2020 vai trazer. Exatamente. É esta vai conexão trazer esta à alma. Conexão. Sim, é muito necessária. Exatamente. E às vezes a conexão à alma começa com destruições em alguma parte da nossa vida que nos está a impedir isso. Por exemplo, aparece aqui muito pessoas que ficam desesperadas porque deixam de ter o seu trabalho, mas aquele trabalho consumia-lhes a alma. Claro, já não fazia sentido. A vida teve que retirar à força, não é? Então, aquele momento em que a pessoa tem que se reconectar para arranjar outro trabalho, é um trabalho de desenvolvimento interior fabuloso e intenso. Incrível. Nós é que nem sempre conseguimos entender isso. É isso. Então, bom, obrigada, Sónia. Obrigada. Nós aqui ficávamos aqui o dia todo a falar destes temas. Eu sou mesmo muito apaixonada por estes temas, porque acho que conecta-nos mesmo com a nossa alma. Eu sinto que um dos meus propósitos, missões aqui é mesmo esta conexão com a alma, e quanto mais eu falo disto, mais conecto comigo. Sinto que há mesmo esta conexão, portanto, e acho que nos ajuda muito a compreender a nossa vida, o que estamos aqui a fazer. Portanto, tenho a certeza que todas as ferramentas que partilhamos vão ajudar muitas pessoas. Estejam atentos aos sonhos, aos sinais, experimentem a consulta da aura, regressão, o que quer que seja que se sintam chamados. Estarem mais atentas a vocês. Exatamente, e saibam que tudo está a acontecer por um motivo. Alguma situação mais difícil está lá para nós trabalharmos, uma relação mais difícil está lá para nós a trabalharmos. Portanto, estamos aqui neste caminho de crescimento e evolução. E se vocês sentem, está certo. Exatamente, está certo. No sentir está tudo. Está tudo. Tão bom. Sabes que na leitura da aura a minha professora dizia sempre: sentir e ver é a mesma coisa. Exatamente. Ai, completamente. Portanto, sim, a nossa intuição é tão importante. É mesmo. Portanto, o coração é o vosso guru. Não há o nosso guru. Externos. É isso mesmo. Portanto, querem respostas para a vida, as respostas estão dentro de vocês. Exatamente. Ninguém tem respostas. Só vocês é que têm as vossas. Está tudo aqui dentro. Conectem-se ao guru. Que é o coraçãozinho guru de cada interior, isso mesmo. Obrigada, Sónia, adorei esta conversa, foi maravilhosa, e ficamos à espera que voltes aqui ao podcast para falarmos de mais temas. Nós temos aqui muita coisa maravilhosa para partilhar, não é? Muito obrigada mesmo por partilhares o teu conhecimento, foi incrível, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Sim, espero. Sim, e até ao próximo. E obrigada a todas. Um beijinho grande. Beijinho. Beijinho. Obrigada por me ouvires e por hoje teres escolhido fazer de ti, do teu crescimento e evolução, a tua prioridade. Tu inspiras-me como não podes imaginar. Se gostaste deste episódio, subscreve e deixa a tua review na tua app de podcasts para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. Faz ainda um screenshot deste episódio no teu Instagram, tag-me e partilha comigo as principais lições que retiraste.
Quero saber o teu feedback. E claro, partilha-o com quem achas que possa beneficiar desta informação. Podes também enviar-me um e-mail para info@inesnunespimentel.com com sugestões de temas para próximos episódios. Quero ajudar-te ao máximo na tua jornada. Visita o meu site www.inesnunespimentel.com para teres acesso às notas deste episódio e aproveita para subscreveres a minha newsletter para não perderes nenhuma novidade. Espero por ti no próximo episódio. Até lá, acompanha-me pelas redes sociais para mais inspiração. E mais importante que tudo, não te esqueças, o mundo precisa da luz única que só tu podes trazer. Chegou o momento de brilhares.